Olá, boa tarde. Lugares Sagrados de Portugal, uma obra que informa sobre a história e a religiosidade que acontece em torno de templos de norte a sul do país. O diretor desta obra, José Eduardo Franco, está hoje no programa Eclésia, com quem falaremos depois de mostrarmos um ambiente que também é sagrado. A Serra da Estrela e o silêncio que oferece a quem a visita. No topo da Serra da Estrela está situada a Capela de Nossa Senhora do Ar, um local emblemático da Diocese da Guarda, onde o silêncio reina e o ar puro tonifica os sentidos. Neste ano jubilar, a Capela de Nossa Senhora do Ar é um lugar simbólico para os cristãos desta região serrana. Neste momento estamos em ano jubilar. As peregrinações devem fazer parte das nossas preocupações. E como aquele lugar é um lugar emblemático, é um lugar com características muito próprias, em décadas atrás tinha outras condições, quando ali estava instalada a Força Aérea, com todo o staff que lhe representa. Agora não, está desativado aquele espaço, mas não deixa de ser um lugar de peregrinação. Aquele monumento com a sua cruz em ferro assinala o ponto mais alto de Portugal continental. Ali bem perto está situada a Capela de Nossa Senhora do Ar, um lugar cheio de potencialidades, visto que a Serra da Estrela é visitada por muitos turistas tanto no inverno como no verão. Temos que relacionar a pastoral do turismo com a paisagem e também com o património. Sem dúvida que ali, anualmente, passam ali milhares e milhares de pessoas. Passam. Não há ali uma realidade que as fixe, porque elas realmente passam. Quando me fala na pastoral do turismo, sem dúvida que nós pensamos no lugar mais alto de Portugal. A Serra da Estrela abre os horizontes aos seus visitantes. Ali, o homem sente-se pequeno naquele mar de pedras. A natureza inunda o olhar e aprofunda os sentidos. O contato com a natureza, por si mesma, ele leva-nos ao encontro do Criador. E então, paisagens de majestade, como aquelas que nós hoje contemplamos, com um horizonte invulgar, com uma maravilha para o olhar se espraiar e poder ver horizontes novos, é mais um motivo que nos levam ao encontro de Deus, ao encontro do Criador. E como sabe, nós hoje precisamos também de criar oportunidades novas para que os mais novos e os menos novos sejam reconduzidos àquela fonte. Viver na Serra da Estrela, viver em Ceia, é aproveitar a natureza, a biodiversidade, todo um conjunto de fauna e flora que é única no país. Sinto um privilégio, sinto uma satisfação enorme e sinto no meu dia-a-dia que viver aqui tenho um conjunto de fatores que me ajudam a ter um melhor desempenho no meu dia-a-dia. Ambientes que ajudam a captar o essencial da vida. O contacto com a natureza ajuda a revisitar as matrizes nucleares da relação do ser humano com o transcendente. Haverá frequência de peregrinações a este lugar. Não apenas quero sublinhar a importância do ano jubilar e a importância da peregrinação nele, mas também de valorizar e chamar a atenção e relevar a importância da serra e deste lugar mais alto para nós termos um encontro diferente com Deus e com nós mesmos na simplicidade da natureza. Em pleno verão, na Serra da Estrela, respira-se ar puro. Aquele ar que limpa a poluição do homem contemporâneo. O ar que elimina os ruídos e fala com o silêncio das palavras. O ar é dos melhores que estamos em Portugal. Já se diz que o ar desta zona é o melhor ar que nós temos no nosso país, nós estamos em Portugal. Mas esta largueza de horizontes igualmente. E nós, por exemplo, passarmos um dia na serra,
com o farnel, com a família ali reunida, numa tarde, num dia de verão, porventura num fim de semana, já temos também bons equipamentos de hotelaria e não demasiado caros que podem acolher-nos. Vivendo nesta zona do país, que é o ponto mais alto de Portugal continental, que é a Serra da Estrela, e que temos aqui numa altura em que há neve, temos numa altura em que temos um verde que pode ser visto atualmente, sol, e que transmite, por um lado, a alegria e a satisfação de que tocamos ao mesmo tempo vários pontos, e o Papa faz-nos o apelo de cuidar da casa, cuidar de um sítio que é dos mais belos que existe em Portugal. Para além do contacto com a natureza, as famílias encontram nesta serra os verdadeiros trilhos que unificam laços. Neste ponto alto que desbrava os horizontes, o diálogo entre as várias gerações encontra, na Serra da Estrela, um chamamento único. Pode ser uma boa oportunidade, não só para as pessoas, para os indivíduos, mas para as famílias. As famílias têm dificuldade hoje em diariamente ter um momento de encontro. Então têm que programar a sua vida para terem tempos fortes, sei lá, um fim de semana, um dia prolongado, para estarem juntos e neste contato com a natureza a riqueza da relação por o que nós vimos e pela nossa experiência redimensionada. O tempo de veraneio não se resume apenas à costa litoral e às praias. O interior do país também tem propostas que ajudam as famílias a cimentar as suas relações. Relacionar férias com praia, com mar, isso já lá vai. Isso já é um princípio de há décadas atrás. Nós agora temos o contato com a natureza, temos os turismos rurais, temos a oportunidade de experimentar formas de vida das nossas terras. Tudo isso é reconfortante. E então a Serra da Estrela tem condições maravilhosas que estão longe de ser aproveitadas ao máximo. É uma zona que propicia o ambiente, qualidade de vida, água límpida, ambiente para que quem quiser vir passar férias, quem quiser vir passar um fim de semana, quem quiser ouvir os pássaros, quiser ter silêncio, aqui é o sítio ideal e compreender de que a encíclica que o Papa fala, que é o cuidar do que melhor nós temos, que é a natureza, que a Serra da Estrela tem para dar ao país e ao mundo. A Serra da Estrela é um autêntico tesouro escondido no interior do país. Tem condições únicas que merecem ser reveladas. O verde rasteiro e a água cristalina valem só por si um olhar mais profundo. Temos aqui um tesouro algo escondido, pouco aproveitado e com mais alguma injeção de condições, mesmo materiais, teria resultados extraordinários. As pessoas procuram este lugar e às vezes não encontram maneiras de serem acolhidas como deviam ser. Embora a hotelaria na Serra tenha crescido, o número de camas tem aumentado de forma exponencial e há algumas experiências de gente que veio de Lisboa para aqui, dos grandes centros, para aqui montar o seu negócio, nomeadamente do turismo e da hotelaria, que são um bom exemplo e que valia a pena ser revisitado. Ficamos mais purificados com este ar, com esta natureza, daquilo que nós temos de melhor na nossa serra, na nossa terra, que é o ar, que é o ambiente, tudo relacionado com Deus, que é aquele que nos liberta da nossa vida. A dimensão do silêncio é abundante na Serra da Estrela. Nas caminhadas zigue-zagueantes, o visitante desemboca em autênticas surpresas para o olhar. Para além do património natural, a Serra da Estrela também é rica em tradições. A transumância é uma delas. O gado ovino e caprino é uma das grandes fontes de riqueza deste povo serrano. Na Diocese há 3 lugares onde a transumância é valorizada. Na Beira Baixa, como sabe, a Diocese da Guarda tem metade da sua população na Beira Alta e metade da sua população na Beira Baixa, ou seja, metade no Distrito da Guarda e, essencialmente, metade no Distrito de Castelo Branco. Há 3 lugares. Um lugar é na parte sul, o que corresponde a uma semana em que uma terra que tem 1000 habitantes
de repente tem 5.000, 6.000 durante uma semana inteira a ver passar os rebanhos e à volta disso a ter toda uma movimentação, desde a gastronomia até artesanatos, até coisas muito importantes. Conseguiu-se retomar a rota de transmância, que é a subida à Serra dos Pastores. Por causa da neve, desceram à planície e retomamos como uma questão simbólica que tem atraído milhares de pessoas a saber como é que era antigamente subir os rebanhos à serra. Na Serra da Estrela, a simbiose entre o património natural e cultural é notória. Um local a visitar este verão. Depois de uma visita à Serra da Estrela, vamos agora ao encontro de outros lugares sagrados através da obra com direção de José Eduardo Franco, Lugares Sagrados de Portugal. José Eduardo, boa tarde, obrigado por estar neste programa e permite que comecemos esta conversa precisamente com a referência nesta obra à Serra da Estrela que acabamos de ver. É um lugar sagrado também, porque é que foi escolhido para esta obra? Nós procurámos nesta obra apresentar de forma ilustrativa e representativa lugares sagrados dos diferentes pontos do país, das diferentes dioceses, dos diferentes espaços. Não apenas templos. Não apenas templos, e também as ilhas da Madeira, dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. E a Serra da Estrela sempre foi, ao longo do processo de humanização do território português, entendido pelas diferentes experiências religiosas que aqui se viveu, como lugar sagrado. A própria montanha imponente da Serra da Estrela inspirava precisamente, portanto, respeito, devoção, e foi lugar também de culto desde tempos imemoriais. E quisemos também marcar nesta obra esse lugar sagrado como conjunto, mas também tendo na Serra da Estrela uma devoção e uma invocação muito própria, que é precisamente Nossa Senhora da Boa Estrela, e que se enquadra nesse complexo sacral da Serra da Estrela, cujo texto foi elaborado por Eugênio Magalhães e que, portanto, faz referência a um dos pontos mais importantes da história do sagrado em Portugal. Ambientes como o da Serra da Estrela, vimos aqui, sobretudo, enfim, outros templos, por sorte abriu logo numa outra denominação também de Estrela, Basílica da Estrela. Acredito que outros templos percorrem este procurámos também, realmente. A escolha foi muito complexa, porque há centenas e centenas de lugares sagrados em Portugal e só pudemos fazer uma escolha para 80 e poucos lugares sagrados. E procurámos, portanto, lugares representativos, decorrentes da importância histórica que tiveram, da antiguidade, também da monumentalidade. O caso da Basílica da Estrela é muito interessante, porque foi o templo construído no reinado de Dona Maria e foi o primeiro templo construído com a invocação ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, precisamente testemunhando a emergência de uma nova espiritualidade que depois se afirmou de forma forte no século XIX e XX, foi o que eu chamo a espiritualidade quente dos corações de Jesus e Maria. E, portanto, a Estrela foi pioneira, a Basílica da Estrela foi pioneira nesse domínio. Os lugares selecionados são de diferentes tradições religiosas. Diferentes tradições religiosas. Por exemplo, aqui vemos o mosteiro budista de Monchique. Exatamente, desde as mais antigas pré-cristãs, desde que há notícia e há vestígios de humanização do território que hoje é Portugal. E procurámos fazer, portanto, um processo de seleção na longa duração, desde os tempos mais antigos, desde os cromoleques, até as experiências mais recentes, às tradições mais recentes que têm implantado nos últimos anos em Portugal, uma delas o Templo Budista de Monchique. Até que ponto estes vários lugares sagrados que aqui são indicados são os fatores de sociabilização no território? Esta obra mostra, na linha de estudos aprofundados que nas últimas décadas têm surgido em Portugal e no estrangeiro, sobre a importância modeladora do religioso, e o religioso como criador de cultura. E, de facto,
a experiência religiosa que se traduz materialmente na construção de lugares sagrados e como espaços de sentido e de encontro com o transcendente, foram, por excelência, lugares de produção de cultura e de identidade dos povos. No caso português isso é evidente, e de facto estudar os lugares sagrados é estudar no fundo a cultura de um povo. Aliás, a palavra cultura está ligado, é da mesma raiz da palavra culto, e desde o estudo das civilizações se percebe que o nascimento de uma civilização, de uma cultura, está ligado a uma religião, está ligado a uma experiência religiosa, está ligado à construção de lugares sagrados. E os lugares sagrados e aqueles que eram os seus agentes, os sacerdotes, os que oficiavam essa intermediação entre o humano e o divino, foram os primeiros produtores de cultura humana e de identidade. E, portanto, esquecer de descurar este aspecto é descurar uma parte fundamental da nossa cultura. E, portanto, esta reabilitação da importância do sagrado, do religioso e do sagrado, são questões que também precisamos de diferenciar, mas estão interligadas, foram produtoras de cultura e produtoras de arte, porque tem a ver com aquilo que é uma função essencial da cultura e do culto, que é a produção de sentido, que permite criar nas sociedades humanas um ambiente de harmonia, de felicidade e de paz. Isso só no passado ou também os lugares sagrados têm essa relevância no presente e são mobilizadores, são fatores de produção de cultura e de sentido no presente? Apesar dos últimos 200 anos terem sido marcados por uma espécie de crítica forte e de um certo descurar e um desvalorizar do religioso e do sagrado, tem-se notado que esse ideário cultural que, de algum modo, fez com que se descurasse até do ponto de vista do estudo, do conhecimento, portanto, esta dimensão fundamental da cultura humana, apesar de tudo, nos últimos anos, há uma espécie... Tem-se falado já desde os anos 80, 90, da reemergência do sagrado, do regresso do sagrado. E, portanto, nota-se que, como isso é uma dimensão tão importante, tão fundamental, não pode ser submergida. E o que se nota é que ela agora está a vir ao de cima de diferentes maneiras, de maneiras mais positivas e também de maneiras mais negativas. A reivindicar uma interpretação exatamente, acertada, e é por isso que o sagrado está aí e precisa de ser entendido, compreendido, estudado e valorizado, mas fundamentalmente como fator de humanização que ele é na sua raiz profunda. E se o religioso for entendido como fator de humanização, como sempre foi, pode representar e integrado nas sociedades atuais contemporâneas, pode ter um papel que é absolutamente relevante e realmente há uma procura do religioso crescente, porque é aí que o homem, nessa religar, a religião vem da palavra religar, estabelecer a harmonia perdida, a ligação perdida entre o meio humano e o meio divino. E nós precisamos disso como de pão para a boca. E, portanto, e os lugares sagrados representam essa experiência modeladora da nossa identidade, que em Portugal... os lugares sagrados têm uma abundância tal que permite quase dizer que Portugal é quase no seu todo uma terra sagrada. 2 volumes onde se editam estes 80 e poucos lugares sagrados que existem, enfim, selecionados, não é? Por certo, não temos aqui um guia para viagens que estes dias de verão podem proporcionar, mas estão aqui ótimos subsídios para que uma visita possa ser compreendida e possa fazer sentido a estes vários locais. Sim, está construída, esta obra está construída como uma espécie de guia aprofundado, com certo aprofundamento. Será para ler antes de partir. Exatamente. Ou mesmo numa viagem, porque tem também caixas, legendas ligadas às imagens. Realmente, numa viagem, estas obras podem ser levadas e lidas em família, e aqui podemos encontrar o essencial da história do lugar, das características arquitetónicas do património edificado, de algumas histórias interessantes e curiosas ligadas, portanto,
àquele processo de edificação daquele lugar sagrado. Portanto, é uma espécie de cinto quase dicionarial que dá-nos uma visão atualizada, de acordo com a ciência atual, daquilo que se sabe sobre aquele lugar sagrado. Acho que pode ser um excelente subsídio para complementar uma viagem de férias com uma meia dose de cultura. indo além daqueles locais que muitas vezes, enfim, visitamos por ser já muito conhecidos, mas que se calhar ao lado existem outros locais onde a história fala Exatamente, nós aqui profunda. temos os lugares muito conhecidos e os lugares menos conhecidos. E mesmo quando falamos dos lugares conhecidos, como por exemplo o Complexo Sacral de Fátima, o Santuário de Fátima, depois falamos dos outros santuários também que foram importantes antes de Fátima, no quadro da Diocese de Leiria. Por exemplo, o mesmo se passa com outros lugares sagrados, nos Açores, a Caldeira de Santo Cristo, etc., que há muitas histórias interessantes associadas e portanto, estes lugares sagrados acabam por ser a ponta do iceberg de um conjunto vastíssimo, volto a dizer, centenas e centenas de outros lugares sagrados que povoaram, ainda povoam e marcam a paisagem do nosso país. E de facto, isto também muitas obras já foram feitas sobre este assunto nas últimas décadas, mas ainda se pode ir mais além. Há sempre algo a descobrir. Havia que fazer uma cartografia do sagrado em Portugal, que está por fazer, e que é muito importante também para a história da arte. Fica também esse desafio. Para já temos esta obra com a direção de José Eduardo Franco, editada pelo Círculo de Leitores, Lugares Sagrados em Portugal, que está disponível para umas férias com um pouco de cultura, como há pouco referia. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta obra, Lugares Sagrados de Portugal. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo uma boa tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se os quiser.